Olá, meus queridos amigos e amigas. Vamos para o nosso próximo estudo da Palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Primeiramente, vamos relembrar o estudo passado, sinais da volta de Cristo. Lembra? Nós vimos que os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo, qual foi? A pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Vimos também que devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Agora vamos para o nosso estudo 7, a volta de Cristo. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado por estudar a Tua palavra e aprender mais ainda da Tua vontade para nós nessa terra. Abençoa-nos nesse estudo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Então, meus queridos, vamos diretamente para a pergunta número 1. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? João 14, de 1 a 3 nos diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então vamos responder a pergunta: qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E quando eu for e vos preparar lugar, o que vai acontecer? Jesus vai voltar, meus amigos, e vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, quando Jesus voltar, Ele vai nos levar para as mansões que Ele está preparando para nós. Continuando, pergunta número 2. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? O que diz Mateus 24, 36? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, respondendo a pergunta, podemos marcar uma data para a vinda de Cristo? Sim ou não? Não. Jesus mesmo falou aqui que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pergunta número 3. Como Jesus virá? Você sabe a forma que Jesus virá a essa terra? Mateus 24, 30 nos ajuda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ainda Apocalipse 1:7 nos ajuda. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então vimos aqui, ainda temos mais aqui. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Atos 1:11. Então, nós vimos como Jesus subiu, e diz aqui o anjo, aqueles homens que estavam vendo Jesus ser assunto aos céus, subir como? Vamos ver aqui a resposta. Como Jesus virá? Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Será que é isso que nós vimos? É verdadeiro. Ele virá e tomará muitas pessoas que não estão preparadas para a sua volta. Sua vinda será secreta e silenciosa. Será que poucos vão perceber a vinda de Jesus? É falso. Vimos aqui, meus amados, nos versos passados, que ele enviará os seus anjos com o que? Grande clangor de trombeta,
os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então vai ser um barulho muito grande a vinda de Jesus, e todo olho verá. Ele não descerá à terra e ficará nas nuvens. Como é? Será que Jesus ele vai ficar caminhando aqui na terra? Não, ele não descerá à terra. Ele ficará nas nuvens. Então Jesus ele vai vir, vai ficar nas nuvens, e os anjos vão recolher ali, primeiro, os mortos que vão ser ressuscitados, os mortos que estavam aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição, e vai transformar os vivos, conforme fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Será visível apenas para os cristãos? Será que é isso? Falso. A palavra de Deus diz que todo olho verá. Será aquele barulho de clangor de trombeta. Então todos verão a vinda de Jesus. Próximo item. Já até respondi aqui. Virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Isso, exatamente. Milhares e milhares de anjos acompanharão Jesus na sua vinda. O céu, queridos, ficará vazio, porque será um grande acontecimento que virá ao planeta Terra. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá? Resposta: verdadeiro. Todos verão a volta de Jesus. Pergunta número 4. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4,16 nos ensina: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a palavra de Deus diz aqui a sequência, continuando. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe aqui, meus amados, que Jesus ele vai ficar nas nuvens. Nós é que vamos encontrar o Senhor nas nuvens dos ares. Não haverá a possibilidade de Jesus andar nesta terra, fazer curas, estar aqui presente. Não se engane, porque isso não acontecerá. A volta de Cristo vai ser marcada na vinda sobre as nuvens, e nós nos encontraremos com Ele. Os anjos nos levará até o encontro com Jesus. Satanás ele tentará imitar a volta de Cristo, andará na terra, fará curas, mas saiba, não é Jesus, não vos enganeis. Continuando. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, vê aqui a repetição, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo, em sua época, ele imaginava que a volta de Jesus seria no seu tempo, porque é sempre assim que Deus nos mostra, a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui que nem todos dormirão, quer dizer, nem todos morrerão. Alguns serão arrebatados ali vivos, enquanto que os mortos, desde Abel, ali o primeiro morto, até o último, que aguardava na esperança da volta de Jesus, serão ali ressuscitados. E ambas as classes, mortos e vivos, encontrarão ao Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Prosseguindo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quanto este corpo incorruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Então vamos aqui, meus amados, responder à pergunta número 4. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Então nós já podemos ver uma prévia. Os mortos fiéis, eles ressuscitarão e serão transformados. Então os mortos que estiveram ali, o pó da terra, muitos foram assassinados, alguns foram mortos por tubarões, outros aviões explodiram, mas com certeza esses mortos fiéis,
eles sofreram ali essa pena aqui na terra, morrendo a primeira morte, mas eles ressuscitarão porque foram justificados no sangue de Jesus. Eles serão transformados e os vivos eles serão trasladados. Quer dizer, eles não passarão pela morte e serão então arrebatados, juntamente com os ressuscitados. Pergunta número 5. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Olha só, a segunda classe, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Quer dizer, aqui a vergonha, o medo, o receio da vinda de Jesus tomará de conta de todas as classes que não aceitaram o convite. Prosseguindo, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Veja aqui, meus amados, a situação daqueles que não estavam aguardando a volta de Jesus. Ainda mais, naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Nesse dia, meus amados, todos verão com olhos abertos a sentença final que Deus não gostaria de dar para ninguém, mas a rejeição provocou isso. Será um momento de muita tristeza, de choro, de ranger de dentes, de ódio, porque não foi aproveitada a oportunidade, os convites de misericórdia de Deus não foram aproveitados. Prosseguindo, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, respondendo à questão, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Vamos lá, buscarão esconderijos aonde? Nas cavernas. E pedirão o que? Aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão o que? Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. E os ímpios, eles morrerão ao verem o resplendor da glória de Cristo. Pergunta número 6. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Você sabia que existe mais de uma ressurreição na Bíblia Sagrada? Então vamos lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Essas ressurreições, meus amados, elas não vão ocorrer no mesmo tempo, no mesmo momento. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Então vamos lá, de quantas ressurreições a Bíblia fala? De nenhuma, de uma, de duas, de várias. Então vamos lá, ela fala de duas ressurreições, a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a morte eterna. A primeira é da vida e a segunda é a do juízo, é a morte eterna. Então vamos lá, pergunta número 7. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, verso 6 nos responde: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo pelos 1000 anos. Então vamos lá. Pergunta: quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? 200 anos? 500 anos? Ou 1000 anos? Então vamos lá. 1000 anos. Viu aqui, meus queridos? Olha. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então teremos aqui o quê? 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. A próxima lição dará mais detalhes sobre esse assunto. Pergunta número 8. Naquele dia se dirá, qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia?
Os salvos cantarão que música, que canção. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Meus queridos, desde Abel, milhares e milhões de pessoas aguardam a volta de Cristo. Quando ele voltar, este será o cântico dos remidos, agradecendo, porque Cristo voltou para nos salvar eternamente. Então vamos responder à questão? Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos, quer dizer, nos alegraremos, ficaremos felizes e nos alegraremos. Pergunta número 9. Que convite Jesus faz hoje? Mateus 11, verso 28, nos diz: vinde a mim, todos os que estáis carregados, cansados, eu vos aliviarei. Talvez seja o seu caso. Eu acredito, meus queridos, que seja o seu caso. Você está cansado, sobrecarregado, todo dia tem problemas a resolver, ansiedades, medo do futuro talvez, mas creia na palavra. Tenha paciência, Deus te dará a saída. Vamos mais ainda aqui, o convite de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Vamos aprender de Cristo desde agora, meus amados. Ele quer que você primeiro lance sobre ele sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, e que nós aprendamos dele a ser mansos, humildes de coração, para achar descanso na nossa alma, porque em verdade nós não somos assim, mas a palavra de Deus nos auxilia a sermos diferentes. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Então vamos lá responder: que convite Jesus nos faz hoje? Apartai-vos de mim. Será que Jesus está enxotando você? Vinde a mim? Ou ele não está fazendo nenhum convite? Essa pergunta aqui está muito fácil. Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estão cansados. Esse é o convite de Cristo, nosso Salvador. Finalmente, a pergunta número 10. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Meus amigos, esse resultado ele não é o querido por Deus a ninguém. Mas vamos ver. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, meus amados, sabemos pelas lições passadas, que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Esse fogo eterno que destruirá esses anjos maus caídos foi preparado para eles, para a destruição deles. Mas todos os que não aceitarem o convite para a vida eterna, eles passarão pela morte eterna, a segunda morte, e não é vontade de Deus. E ele nos comissiona, uma grande comissão, para ir ao mundo levar o Evangelho para livrar você da condenação eterna, qual seja a morte eterna. Então, pense nisso. Vamos responder à pergunta número 10. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Apartai-vos, quer dizer, retirai-vos de mim. Meus amados, o doutor Rodrigo Silva faz uma alegoria semelhante a essa, que o peixe ele não pode viver fora d'água. Assim nós não podemos viver fora dos braços de Jesus, porque ele nos sustenta. Então ele só está dizendo para nós: não saiamos de dentro da água da vida, permaneçamos nela. E essa é a nossa grande comissão: ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Talvez você que está ouvindo pela primeira vez esse convite, ou por várias vezes, se sente tocado o coração, receba esse convite para vir para os braços de Jesus. Agora vamos recapitular a lição. A Bíblia fala que Cristo voltará à terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos o quê? A segunda vinda de Cristo, de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João, capítulo 14, verso 3.
Quando Ele voltar, quando Jesus voltar, iremos para onde? Para o céu, meus amados. E Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com o quê? Com milhares e miríades de anjos tocando trombetas. Ok? Recapitulamos então agora aquele momento de compromisso de fé, aquele momento em que você vai recapitular aqui no seu coração, se você aceita esse convite. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Jesus. Essa aqui eu tenho certeza que você nem pensou duas vezes. Você quer sim, quer estar entre os salvos na vinda de Jesus. Então, coloque seu coração nesse compromisso. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. É necessário que você esteja consciente que haverá duas ressurreições. Mas você quer participar, meu amado e minha amada amiga, da primeira ressurreição, porque sobre essa a morte ela não tem mais poder. Finalmente, desejo viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. E aprendemos no primeiro estudo que a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, coloque seu coração nesse compromisso aqui, ok? Agora, meus queridos, vamos ver aqui uma prévia do nosso próximo estudo. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de quanto tempo? De 1000 anos, 1 milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Qual e como será o desfecho de tudo? Busquemos respostas nas Escrituras Sagradas. Então, aguardemos o nosso próximo estudo. Deus abençoe você. Um abraço em nome de Jesus.